Ei, gente, a paz do Senhor. Boa noite para todos. Gente, eu tô aqui hoje para falar um pouco de mim. Meu nome é Sandra Lima. Sou do Espírito Santo. Sou gari. Eu ia falar um pouco de mim. Falar um pouco dos sentimentos que a gente tem, né? Da raiva, do medo, né? Das frustrações, né, da vida que a gente carrega, né, dos arrependimentos, das nossas escolhas, né? Nós escolhemos, né, como vai ser a nossa história, né, a nossa vida, né. Ah, mas Deus que escolhe. Não, você que escolhe, né. Você escolhe como vai ser a partir de agora, né. Você escreve como vai ser a sua história, né. Eu quero falar um pouco para você como foi um pouco a minha história de vida. O que eu vejo aqui, gente, eu tive 11 filhos, contei já para vocês. Eu tive 11 gestação, sem programar, né? E eu me arrependo, né? Hoje, se fosse para ter essa quantidade de filhos que eu tive, eu não teria mais, né? Porque, gente, filhos tem que ser programado, né? Filhos tem que ser algo que você quer, nós queremos, né? As coisas não tá fácil, tá certo? Para educar um filho, né? Eu tive vários parceiros. E desses vários parceiros vieram vários filhos. Cada um de uma forma diferente. Cada um de uma cor diferente. E os meus filhos, né? Na época que eu era nova, eu também já tive medo, né, gente? Medo de ficar sozinha, medo de ficar doente, medo de ficar sem moradia, medo de ficar desempregada, medo de não ter o que comer, né? E muita coisa, gente, pode acontecer, né? Fui embora, morava em uma cidade, e eu fui embora da minha cidade para outra determinada localidade, longe da minha cidade. Nunca tinha saído daquele lugar. E fui conhecer o mundo, né? Como disse, fui ser feliz, né? Felicidade é essa que larguei 2 crianças para trás. 2 crianças, larguei uma casa, larguei a minha vida, né? E acompanhei uma pessoa que eu não conhecia. E lá eu fui tentar ser feliz, né? Acho que muitas pessoas já fizeram isso, né, gente? E aí eu passei por problemas grandes, né? Sozinha, sem família, sem ter ninguém no lugar, me senti desprotegida, né? Sem ninguém, não tinha ninguém para conversar, para me contar, né? Me desabafar.
E fiquei por muito tempo ali, gente. No começo foi uma coisa, mas depois foi outras coisas. Não foi tão bom assim. E o que acontece? A gente também tem muitos filhos, né? Colocamos nossos filhos em primeiro lugar na nossa vida, né? Esquecemos de nós. Esquecemos de cuidar de nós. Esquecemos de cuidar do nosso cabelo, da nossa pele, da nossa autoestima. A gente para de estudo, eu não estudei. Eu fui mãe muito nova. E em vez de eu estar na escola, na sala de aula, fazendo um curso ou alguma coisa para minha vida, eu estava cuidando de filhos, né? Ou fazendo filhos, ou melhor ainda, né? E o que acontece, gente? Tive 11 filhos, não criei os meus primeiros filhos, não pude ter esse prazer de ser mãe. Isso me traz um arrependimento muito grande na minha vida, porque para tantos filhos e você não criar, não é verdade? E olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Depois disso tudo, eu me considerei uma mulher fraca, uma mãe fraca, né? Por quê, gente? Tive 11 filhos. Eram muito criados meus filhos, né? Porque afinal de contas eu era uma mulher jovem, nova, forte, psicólogo, né? Preparado, né? Psicologicamente, né? Preparado. Eu não criei meus filhos, gente. As minhas primeiras filhas, eu não criei minhas filhas. E às vezes, gente, a gente olha assim, a gente coloca tanto filho no mundo. Por que eu não evitei? Por que eu não parei? Né? Essa é a pergunta, né, que eu fiz. Né? Hoje eu falo para os meus filhos para não arrumar tantos filhos. Para os meus netos também para não arrumar filhos. Filhos é bom, gente, mas hoje eu vejo que é tudo quando você programa. Gente, os filhos tiram muito a sua liberdade. A vontade de você ir e voltar. Os filhos tiram muito o seu tempo. Os filhos, eles te privam de muitas coisas. De um trabalho bom, de lugares, de viagens. De escola, gente. Eu depois de um certo tempo voltei para a escola. E aí eu não pude completar a série lá que eu queria, porque eu tinha uns meninos, quando eu chegava, a casa tava quase pegando fogo e eu tinha que parar. Tive que parar, né, de ir pra escola. Pra dar atenção aos meus filhos. Né?
E aí parei, nunca mais eu quis ir pra escola, não fui mais, né? E aí ficou por isso mesmo, né? Mas eu não fiz um curso, eu não fiz um curso de nada, né? Eu não tenho profissão, minha profissão é gari, né? E parei, né, no mundo, né, para cuidar do que me restou, né? Porque eu ter sido mãe cedo, né, não tive a oportunidade de criar os meus filhos, né? Falei para vocês que meus filhos, a minha cunhada pegou as minhas filhas, né? E eu fiquei sem as minhas filhas, eram muito novas, né? E eu tive outros filhos, né? Outros filhos que eu quis criar. Mas sempre tive uma imaginação, gente, uma mente muito... Uma mente muito, como diz, muito aberta, né? Tive outros filhos, renunciei a muitas coisas por causa deles, né? Vim de lá do determinado lugar, embora por causa deles, e aí em outro lugar formei uma família. E por esses filhos aqui eu renunciei muita coisa, né? Só não renunciei à vontade de viver, né? Mas renunciei muitas coisas, né? Passei por muitas coisas, né, para dar para os meus filhos, né? Já colocar os meus filhos tudo para dormir numa cama só junto comigo, a melhor roupa, a comida, pagava todos os gostos dos meus filhos. Então assim, não criei os meus filhos bem, entendeu? Não eduquei os filhos bem, né? Quis ser uma mãe que sempre protegeu os filhos, né? Ai, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Sempre coloquei os meus filhos acima, né? De tudo, né? E eu sempre me coloquei lá embaixo. Lá embaixo. E sempre coloquei os meus filhos acima, né? E isso, gente, traz um problema para sua vida, quando você coloca as pessoas em primeiro lugar na sua vida e que você se coloca em último lugar da lista. Por que eu tô falando isso, gente? Porque, gente, eu me subornei em muita coisa, né? Hoje era para mim estar aí, os meus 48 anos aí, uma mulher bem resolvida psicologicamente, uma mulher com a mente bem arrumada, né? Mas isso não aconteceu, né? Por quê? Não aconteceu? Fala pra mim. Hoje eu tenho uma filha, gente, que ela tem 26 anos. É mãe de 5 filhos. E pergunta pra mim, ela cria algum? Não, senhor. Ela tá com algum? Não, senhora. Por quê? Porque ela não quis. Por que ela não quis? Algum motivo pra isso ela tem, né? Mas eu acho que uma mulher nova, bonita, né? Renunciar a seus filhos, né?
é verdade, gente? Então, gente, que fica sempre, né, uma pergunta, né, por que renunciou os filhos, né? Minha filha, ela teve o Noah, o meu netinho aí, que tem 1.800 visualizações aí no short, aí no YouTube. Muito obrigada, tá? Por vocês aí, viu? Compartilhar esses momentos maravilhosos aqui comigo, né? E é a mãe do Noah. O Noah, ele tem 1 mês hoje. E ela desapareceu, largou o Noah lá no hospital. E foi ali na casa da minha filha, com os pontos na barriga, operada. E não voltou mais, gente. Não voltou mais, não sabemos para onde ela foi, em que lugar ela tá, se ela está bem ou se não está bem. O que eu deixo aqui para vocês é isso. Uma menina de 26 anos, 5 filhos, dependente da droga, do álcool, de todas as substâncias, que tem pai, mãe, família, abandonou ou deixou 5 filhos para trás por um vício, o vício do crack, o vício do álcool. Como uma mulher de 48 anos, nova, sem estrutura, sem escolaridade, sem apoio psicológico na época, sem apoio familiar, criaria 11 filhos. Eu era uma menina nova, forte. Eu tinha uma casa para me morar, mais os meus filhos. Eu tinha vontade de criar as minhas filhas. E alguém tirou de mim. É igual a minha história com a minha filha ou ela é diferente? A minha filha, ela teve 5 filhos. Eu garanto para vocês que a minha filha também teve esse desejo de criar os filhos dela. Mas ela não pôde criar. E eu passei pela mesma situação. Tinha 14 anos de idade, muito nova. Como a minha cunhada dizia, não tinha juízo. Mas eu seria incapaz de maltratar as minhas filhas, de matar as minhas filhas, de dar minhas filhas com fome, peladas. Eu seria incapaz de fazer isso. Hoje minhas filhas são criadas por outras pessoas. Hoje eu tenho aqui comigo os meus filhos mais novos, que eu crio. E muita gente me fala, me critica que eu sou uma mãe fraca. Por que eu sou uma mãe fraca? Porque eu defendo os meus filhos. Porque
para criar os filhos, a educação de muita gente é bater, dar chinelada, dar sentada. Eu não me vejo assim, gente. Mal coloco meu filho de joelho. Isso mesmo por pressão que o pai que manda eu colocar. Essas coisas não resolvem, gente. Você tem que conversar com seus filhos. Eu me vi uma mãe fraca. Mas eu não tive infância. Eu não tive adolescência, eu não tive juventude. Eu não tive pai, eu não tive mãe. Minha mãe foi até 14 anos de idade. Quando minha mãe faleceu, eu já tinha 2 filhas e uma estava na barriga. Eu não tive uma mãe que me sentasse comigo para conversar, para falar como fazia para evitar um filho. A minha primeira carne, eu me queimei. Queimou meu rosto, tem a cicatriz no meu braço. Eu não sabia fazer nada. E eu vim aqui, gente, falar para vocês nessa noite sobre a minha história de vida. E deixar aqui um recado para vocês aqui. Sabe como é o coração de uma mãe que tem 11 filhos e netos? Uns 15, viu, gente? Sabe que você tem filhos assim? Saber que você tem filhos, tem uma filha sumida? Qual é o coração de uma mãe, gente? Que tá com a filha aí desaparecida, sumida, sem notícia. Sem saber o paradeiro dela. Como que é o coração de uma mãe que tem 11 filhos e que ninguém viu e que ninguém sabe? E que pra mim tá tudo bem, né? Gente, nós temos que ter psicológico, emocionais fortes. E por isso, gente, que a gente tem muitos filhos, mexe no nosso psicológico. Muitos filhos normal, eles mexem com a nossa mente. Eu acho que eu sou uma pessoa até boa de mente. Tirando a loucura, porque eu acho que eu sou louca também, né? Mas, amém, quem não tem um pouco de loucura, né? Mas eu quero aqui deixar para vocês essa minha história. Que vocês eduquem seus filhos, dê muito amor. Converse com seus filhos, orienta seus filhos. Ensina seus filhos a andar no caminho do Senhor, ler a Bíblia. Sabe? Se você aí é apegado com seus filhos, continua, não é nenhum pecado. É como minha mãe dizia, que os filhos crescem e eles criam asa, né? Os meus filhos ainda, uns cresceram, já criaram asa, mas os outros estão aqui ainda, debaixo da minha asa. Tá? Mas você aí que defende seus filhos, de garras, com tudo, continue. Isso é nosso mesmo, isso é da mãe, né? Colocar os nossos filhos em primeiro lugar. Eu também já fiz isso, faço isso muitas vezes. Me coloco em segundo plano, em segundo lugar.
ou no último lugar, se for possível, mas coloco meus filhos sempre primeiro. Meus filhos não é culpado de nada. Se tem alguém que é culpado de tudo, da minha escolha, sou eu. Eu sou o dono da minha vida. Eu sou dona de tudo que me aconteceu até aqui. Eu deveria ter tomado outros caminhos, outras direções. Deveria ter dado ouvido minha mãe, às vezes as pessoas mais velhas, mas eu não quis. Fui brincando de casinha, de fazer filhos, sem responsabilidade. E hoje estou aí. Né? Pagando por um preço, né? De 11 filhos, de um errado na vida. Porque talvez não soube criar. Porque talvez não soube dar amor. Porque talvez não soube conversar. Não soube livrar das coisas ruins que poderia ter acontecido com ela. Muito obrigada a vocês aí, pai, mãe. Fica com Deus, uma ótima noite para todos. E não esqueça de se inscrever no meu canal. Uma ótima segunda-feira abençoada. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.